As memórias da nossa vida são como as marcas que ficam no tronco de uma grande árvore, né? Elas são testemunhas de acontecimentos na vida daquela árvore, ou como os restos arqueológicos, né, que os estudiosos encontram e que falam de momentos da história, né, da terra, do solo. Assim também para nós as nossas memórias são marcas que dão testemunho do que nós somos, né? Elas são pontos do nosso destino que determinam o nosso destino de alguma maneira. Elas provavelmente estaríamos predestinados a certos momentos que a partir dali elas são como portais pelos quais a gente pode transformar a nossa vida. Então, continuando nessa história pessoal, lembrando que o objetivo desse contar a história não é uma questão de propaganda, autopropaganda ou exibicionismo, né? É uma questão, por um lado, didática, porque é aconselhável a todo mundo reconstruir periodicamente a história da sua vida, relembrar, recapitular. E por outro lado, é um testemunho para que as outras pessoas possam ter acesso a um julgamento correto, né, sobre a vida de quem está numa posição de ensinar ou instruir. Este é o objetivo. Então, na vez passada eu contei sobre a experiência que tive de um sonho que determinou uma mudança, uma transformação no caminho que eu vinha fazendo até então. Vinha estudando autoconhecimento durante 6 anos numa escola, vamos dizer assim, ocultista, como uma pessoa especializada nesse conhecimento. Mas depois, como tudo, né, tudo culmina, houve um momento que culminou esse processo, houve uma crise e finalmente uma ruptura com a escola. Naquele momento eu também ressaltou um momento de crise psicológica forte, profunda, porque até então a minha mentalidade estava preparada, projetando um futuro junto com aquela escola. E no momento em que aquilo rompeu-se, eu fiquei um tempo desestabilizado emocionalmente, passando por muitas crises emocionais, durante uma semana mais ou menos. Aí veio aquele sonho com os indígenas e depois daquele sonho, então, eu levantei com outro ânimo. A partir daquele dia eu decidi, morava na cidade de Buenos Aires, conheci um lugar, uma reserva ecológica que dá para o rio, na saída, logo assim da capital, mas perto do centro, perto de onde eu morava. Então eu ia para ali, levantava cedo, ia para essa reserva receber o sol. Cruzava toda a reserva, ia até a margem do rio, me sentava ali, ficava meditando e recebendo o sol e de alguma forma projetando as minhas futuras intenções para a minha vida. Às vezes pelo entardecer. E assim passei mais ou menos um mês. Também nesse tempo conheci uma instrutora indígena que se chama Maria Guadalupe de Dios, que levava um trabalho de danças tradicionais indígenas e também de costumes, alimentação e espiritualidade indígena. E ela pertencia a um caminho, uma família que fazia um caminho de devoção. Eles andavam descalços e ensinava umas danças, né? Nesse momento ela estava ensinando uma dança que se chamava Citlalmina, que era uma dança que sincretizava
movimentos, passos e mitologia tradicional dos índios mexicanos com movimentos, passos e uma tradição mitológica dos tibetanos, porque eles faziam um sincretismo dessas duas culturas que têm muitas coisas em comuns. Então eu comecei a participar dos grupos, aprendendo aquela dança, uma dança de guerreiros, caçadores de estrelas. E aprendi também, me senti estimulado por ela que andava descalço e aprendi o valor de fazer o exercício de andar descalço. Então naquele tempo, com 32 anos, comecei a exercitar-me a andar descalço, todo o tempo, na cidade de Buenos Aires, em todos os momentos. Algumas pessoas acharam estranho aquilo, mas foi muito bom para mim. Então nesse tempo me preparei, aprendi essa dança e entrei em contato com alguns professores, instrutores assim, dentro do que a gente conhece como xamanismo. Um deles ensinava, assim, fazia oficinas de viagens internas, viagens espirituais, né, busca do animal do poder, e foi importante esse contato. E o outro já era um indígena que fazia um trabalho tradicional, né? Aurélio Dias, fundador da Igreja Nativa Fogo Sagrado de Itzatsatlan, que é uma versão mais contemporânea da Igreja tradicional antiga da América do Norte. E ali decidi participar com ele de uma experiência, dar um início na minha primeira experiência com as plantas maestras, com as plantas de poder. Então fui para a Bolívia, na comunidade do irmão Chamalu, chamada Hanaipacha, onde houve 10 dias de festival. E nesses 10 dias havia encontros, uma cerimônia de peyote, temazcais e alguns momentos de instrução com Aurélio Dias. E isso foi bem definitivo na minha vida. Nesses 10 dias participei da primeira cerimônia da toma do peyote. Foi uma experiência muito maravilhosa. Não tinha noção do que significava uma experiência assim com plantas dentro de uma tradição. Eu tinha tido alguma experiência assim na vida normal, mas não dentro de uma ritualística especial. E foi uma noite muito bonita, o primeiro contato com o peyote. Também houve um temazcal, que foi muito forte, o primeiro contato, né, com aquela energia de entrar no útero da Mãe Terra, que é a tenda do suor, receber a força curativa das abuelas, as pedras, das avós, que traz uma cura muito profunda. Então aquilo me permitiu ter uma compreensão muito profunda de que nós estamos aqui na Terra semelhantes a quando a gente entra no temazcal, né, num processo de purificação da nossa vida na Terra, da nossa existência, e também um processo de cura para que nós, uma vez curados, possamos expressar a nossa essência ou a finalidade da nossa existência aqui. Já no encontro com o peyote foi uma cerimônia muito bonita de purificação, de aprender a ter firmeza para que a cura possa acontecer. Então foi um momento muito assim, eu não levava muito abrigo, levei apenas um poncho. A gente ficava num templo com um piso assim, frio, né, de pedras, um templo muito grande, naquela altitude dos Andes, na cidade de Cochabamba. A noite é fria, baixa bastante a temperatura. Então, depois de tomar o peyote, eu estava bem nervoso, que era meu primeiro encontro e não sabia como ia me portar, né? Tinha receio de me sentir mal ou de dar trabalho para os outros, de fazer alguma espécie de fiasco também, né? Que a gente não quer passar. Então, quando
Quando ele foi passando, ele serviu um peiote numa colher. Eu via que para as pessoas anteriores ele dava mais de uma colher. Eu estava pedindo assim internamente, porque se fosse possível, né, que me fosse dada a quantidade que eu pudesse trabalhar, né, sem ficar superado por aqui. E quando a hora do dia chegou, um irmão muito assim amável, muito querido, muito profundo, causa uma impressão de muita confiança. Logo que eu vi ele, eu já tive muita confiança com ele, nele, né, e respeito. Então, quando ele chegou perto de mim, ele me olhou nos olhos assim, como quem diz, não te preocupa, né? Tá tudo bem, e nós estamos aqui para te cuidar, os abuelitos vão te cuidar. Ele me deu uma colherada assim de peiote, não era muito, e o primeiro contato no gosto é muito forte, né? Porque é muito amargo. Então só o trabalho de ir processando ele na boca e engolindo, assimilando pelo gosto, já é um trabalho de purificação. Tu sentes que é um trabalho assim, quando o peiote entra na tua boca, tu sente que ele está te chamando, né, a uma entrega. E assim foi durante a cerimônia. Nos primeiros momentos eu comecei a sentir muita incomodidade, muito frio, sentado no chão. A única manta que eu tinha eu botava no chão para me proteger, mas depois eu senti tanto frio que eu tive que tirar essa manta e me enrolar, né? E me chamava a atenção que tinha vários irmãos ao meu redor e todos se deitavam, né, e ficavam. Então, quando eu comecei a sentir as primeiras dores nas costas e naquela incomodidade, eu decidi me deitar. Então eu fazia assim, por exemplo, para me relaxar. Mas tinha um dos guardiões da porta, um rapaz muito simpático, que se chamava Ângelo, o Ângelo, vinha, um jovem assim, me tocava e me dizia que me sentasse firme, não era para me deitar. A primeira vez que ele fez isso, eu me sentei. Mas quando ele saía para lá, me dava um cansaço de novo e eu me deitava para o outro lado. E aquela dor foi aumentando na zona lombar da cintura, bem na coluna. Várias vezes eu me deitava e todas as vezes que eu me deitava, ele vinha, me tocava no ombro e dizia para eu me sentar. E não me deixou nenhum momento. Até que um momento eu senti como uma irritação e tive vontade de dizer para ele: mas por que me exige que eu fique sentado se eu estou cansado e os outros todos que estão aí ao redor estão tudo deitados? Mas disse: não vou fazer isso, não vou ser mal educado, além do mais, se ele está me pedindo para sentar, por algo será. Então, vou me colocar firme aqui, não vou mais me afrouxar. Então me sentei firme, fiquei respirando, me concentrei, e naquele momento aconteceu algo incrível, porque me concentrei naquela dor, aquela dor foi aumentando na base da coluna, e chegou a um ponto quase insuportável, mas eu fiquei firme. E naquele momento que eu fiquei firme, aquela dor se espalhou em forma de uma vibração por todas as costas e veio por todo o corpo, assim, uma vibração forte, que quase me assustou. E naquele momento, eu não sabia que isso era e tinha que acontecer, mas naquele momento senti uma forte náusea e veio o alívio, né, o vômito. E quando eu já estava ali, já estava um irmão indígena ali para me atender e me ajudar naquele momento. Então essa primeira lição foi muito importante, né, de saber que a cura supõe também uma atitude da nossa parte, né, uma atitude de firmeza, uma atitude de entrega e não uma atitude assim indolente. Bem, foi muito bonita essa experiência. Depois daquela cura, já tinha passado toda a noite e começou o dia a amanhecer claramente, enquanto os nossos irmãos faziam o seu ritual tão bonito, né, com as rezas de cachimbo. Depois a cerimônia da abundância, que é o compartilhar da água e dos alimentos, os cantos, né, com o tambor de água e a maracá, o chocalho. Tudo aquilo me impressionou muito. Eu sentia que estava, num dado momento, quando começou a vir a luz do sol e entrou pelas janelas do templo, junto com aquela fumaça que saía do fogo sagrado, se formou uma névoa dentro do templo e os raios do sol que entravam assim, nos iluminando, deram uma impressão muito bela e muito profunda, um silêncio interior, mental, e uma impressão de que realmente Deus está presente em tudo. Deus, o grande Espírito, é o sol, né, na sua manifestação mais pura.
E ao nos iluminar e ver todos aquele círculo de irmãos, todos adornados com as suas roupas cerimoniais, as cores, foi uma impressão de que todos nós éramos uma espécie de Budas, de seres iluminados, que não estávamos neste plano, senão num plano superior, antes de nascer neste mundo. E naquele plano superior, todos reunidos, era uma reunião com os anciãos, com os abuelos indígenas do plano espiritual, e naquela reunião estávamos sendo chamados, por nossa escolha, né, a vir para a encarnação neste mundo das 3 dimensões, né, das 4 dimensões aqui na Terra, mundo físico, e vínhamos decididamente para uma missão espiritual de esclarecimento, de semear a verdadeira cultura humana numa época carente, numa época de decadência e final de uma época de degeneração, para começar uma época de luz e de compreensão e de retorno aos valores verdadeiros da Mãe Terra e da verdadeira humanidade. Então essa experiência foi determinante para o meu caminho, e a partir daí eu decidi fazer a minha viagem pela América descalço, como aprendi com aquela irmã, e foi que começamos no ano 94 essa trajetória que continuamos hoje ainda aqui.